Boa tarde, estimados internautas. Estamos hoje para mais um espaço do Readcast e para hoje nós estaremos a discutir sobre um assunto de muita relevância, um assunto importante, um assunto empolgante, na verdade, que nos últimos dias tem sido assunto de debate em vários campos acadêmicos e até jornalísticos. Falamos nada mais, nada menos que a relação entre Moçambique e o FMI e, em particular, em concreto, falar sobre o alívio ou a quitação de uma dívida que Moçambique tinha com o FMI e, em particular, os impactos desta quitação, desta dívida, assim como também o que o FMI tem como resposta a esta dívida, a esta quitação de dívida. Nós vamos falar em alguns minutos, juntamente aqui com os nossos convidados. Estamos aqui hoje com o Dr. Paulo Tembe, à minha esquerda. Estamos aqui com o nosso caro Dr. Derek Mulatinho, à minha direita. E nós vamos discutir sobre este assunto. Afinal de contas, quem precisa de entender estes assuntos é o moçambicano. O moçambicano precisa de entender o que é que realmente isto significa. E num dedo de conversa vamos falar sobre isto e vamos mesmo iniciar. Caros convidados, a 26 de março, a março de 2026, Moçambique liquidou uma dívida com o FMI num valor de, por aí, aproximadamente a 700 milhões de dólares ou 630 milhões de euros. É um valor que, de alguma forma, é elevado, mas este valor reduziu, de alguma forma, alguma coisa que Moçambique trazia consigo, constitui algum peso para Moçambique, na verdade, ter 70 milhões de dólares a dever a uma instituição, mas que, na verdade, hoje nós encontramos Moçambique apresentando-se como um Estado livre de uma dívida desta natureza. Mas nós não ficamos por aí, afinal de contas, a quitação desta dívida teve seus impactos, não é? Teve seus prós e contras, e muitas vozes saíram na sociedade a dizer que não, porque podia ter sido, podia não ter sido, e uma é outra coisa. Afinal de contas, foi mesmo a quitação de uma dívida da qual o chefe de Estado disse que foi preciso uma decisão corajosa. Diz que é uma decisão corajosa e disse que, na verdade, a dignidade de um povo também não pode ser medida a preço, ou seja, a dignidade de um povo não tem preço. Portanto, estamos a falar da liquidação de uma dívida que deixava o Estado numa situação que a sua dignidade estava colocada em jogo. Faço jus às palavras ditas pelo chefe. Companheiros, do que é que exatamente estamos aqui a falar? De onde é que veio este valor para poder fazer a quitação desta dívida? Mas antes disso, eu gostaria de ouvir o Dr. Paulo Tembe falar-nos um pouco sobre esta relação com Moçambique, entre Moçambique e o FMI. Por favor, Dr. Paulo. Muito bem, obrigado. Sintam-se cumprimentados todos os internautas, assim Dr. Derek, assim Dr. Carmona. A relação de Moçambique e FMI é uma relação histórica no âmbito, se pudermos contextualizar, tivemos a Moçambique em que o FMI esteve no programa de reabilitação econômica, que estou em crer que tenha sido por aí em 1983, se estiver equivocado pode ser corrigido, que era mesmo para a questão de reabilitar. Portanto, Moçambique encontrava-se numa situação de poder reestruturar a economia. Portanto, tínhamos de ter um parceiro. Portanto, entramos para esta instituição de Bretton Woods no sentido de termos um parceiro econômico que pudesse nos dar uma assistência técnica, financeira e econômica a nível da nossa economia macroeconômica no Estado. Então, esta relação é um parceiro estratégico para o Moçambique, tal como o Moçambique é membro do FMI e precisava de um parceiro que pudesse dar essa assistência, assistência técnica para
para poder a resolver questões econômicas que na altura não estavam reestruturadas, estávamos a sair de uma guerra e pronto. A questão da reestruturação econômica é uma economia de mercado, que nós pudéssemos entrar numa economia de mercado. Quando estávamos com a FMI, o mercado tinha que se regular por si só face a algumas situações que aconteciam quando o mercado não era de economia. Então o FMI reestruturou a economia moçambicana, desempenhou o capital estratégico e essencial para aquilo que é o desenvolvimento ou melhor, a política econômica moçambicana. Então eu penso dizer em poucas palavras, historicamente, que temos FMI desde então até esta parte como um assistente técnico à nossa economia moçambicana. Mas houve alguma mudança real que se possa apontar nestes primeiros anos da interação entre o FMI e Moçambique? Alguma coisa palpável que possa ser apontada como sendo uma mudança? Afinal de contas, estamos a falar de um contexto em que Moçambique era uma economia centralmente planificada, um contexto em que Moçambique não tinha uma economia de mercado. Quais foram os primeiros sinais que o FMI produziu, que mostrou que realmente estava lá presente e estava a andar numa direção única e no mesmo sentido com Moçambique? Bom, saudações, obrigado pelo convite, Dr. Carmona, saudações, Dr. Tembe, saudações aos telespectadores que nos acompanham. Dizer que, pronto, esta é uma relação que tem quase uma duração de mais de 50 anos. Creio que neste ano completamos a relação ou a parceria com o Fundo Monetário Internacional de cerca de 50 anos. Tem estado a conhecer vários períodos, muitas vezes com programas de apoio à redução à pobreza, alguns programas de ajustamento à pobreza ou facilidades de crédito estendido, e mesmo com programas de reabilitação econômicas que foram aqui referidos. É bem verdade que ao longo desta relação nem sempre é famoso o papel do Fundo Monetário Internacional e tem estado a gerar várias discussões, vários debates sobre se o FMI é necessariamente um parceiro de ajuda ao desenvolvimento para Moçambique e se é necessariamente um parceiro de ajuda ao desenvolvimento aos países africanos ou em vias de desenvolvimento. No nosso caso concreto, nós podemos, para além das questões que geram discussões de várias naturezas, discussões políticas, discussões técnicas, há alguns aspectos que nós podemos sinalizar, muito em relação à gestão macroprudencial. A gestão da política fiscal tem estado a ser registrados alguns ganhos com o apoio do Fundo Monetário Internacional, mas isto não quer dizer que, à luz dos ganhos que nós temos estado a conhecer ou à luz daquilo que são algumas imposições ou condicionalidades técnicas que o Fundo Monetário Internacional tem estado a impor a Moçambique, não existam ou não resultem custos sociais ou políticos para o país. Mas eu apontaria na gestão macrofiscal, macroprudencial, que são algumas recomendações técnicas que o Fundo Monetário Internacional tem estado a recomendar a Moçambique e que temos estado a registrar aqui, pronto, alguns ganhos sob o ponto de vista de controle da própria inflação, que é algo que Moçambique tem estado a conseguir concretizar. Eu poderia olhar nessa perspectiva e que, naturalmente, à medida que nós formos aprofundando a conversa, poderemos olhar os prós e os contras desta relação que nem sempre é favorável para Moçambique. Os prós e os contras, na verdade, surge aqui alguma ideia, algum pensamento de alguns que pensam que realmente a presença do FMI ela é benéfica ao Estado, não só ao Estado moçambicano, como a muitos outros Estados têm estado realmente a ter esta interação com o FMI. Entretanto, temos ouvido também alguns que dizem que não, que o FMI ele apresentou-se de uma perspectiva e atualmente não está realmente a seguir da mesma forma e que as imposições que na verdade o FMI vai colocando vão travando o desenvolvimento, o alcance de alguns objetivos que o Estado moçambicano pretende. Onde é que nós encontramos aqui, a partir de quando é que começa este desalinhamento, esta percepção de desalinhamento para quem percebe e vê o FMI desta forma
e aquele que continua a ver o FMI da forma mais correta. Terá aqui o FMI tido alguma ação que se difere dos últimos anos em relação a como vinha trabalhando com Moçambique antes? Em que medida? O que é que realmente pode ter acontecido e terá mudado aqui? Professor Paulo. Bom, eu penso que nada teria mudado a forma como o FMI tem vindo a trabalhar com os Estados membros. O que sucede é que o FMI, na sua política de fiscal ou de assistência técnica, tem condicionalismos que dá aos Estados. Os Estados, obviamente, devem seguir alguns critérios apresentados pelo FMI para que eles adiram ao programa de empréstimos ou de financiamento às suas economias. Acontece que cada ano que passa, esses condicionalismos vão mudando, dependendo do caso específico desses países em concreto. Por exemplo, no caso de Moçambique já houve vários condicionalismos, como eu disse, são 50 anos, como disse o Dr. Derek, mas é preciso questionar alguma coisa com relação aos parceiros de financiamento à economia. Por exemplo, no caso do FMI, temos já 50 anos de parceria, o que pode-se questionar, como muito bem disse, a questão da fiscalização e economia macroprudencial, como disse o Dr. Derek, mas há coisas que devem ser questionadas no sentido de são 50 anos, por que é que tu 50 anos como parceiro econômico não ajuda pelo menos a desenvolver uma área? Portanto, eu poderia começar a dizer assim, eu não conheço algum país, algum Estado que tenha desenvolvido ou crescido com a ajuda do FMI. Por quê? Os Estados ainda continuam os membros, com algumas exceções de alguns países que se retiraram esta relação, esta cooperação com o FMI. Mas, como eu dizia, os condicionalismos sempre estão lá. E dentro da economia internacional, nós temos vários parceiros com os quais podes fazer a cooperação. Portanto, a cooperação do FMI não é praxe, mas o FMI é um parceiro estratégico, como eu disse. Então, é esta problemática dos condicionalismos. Eu acredito que não muda nada. Se for a ver, acho que em ano 2015, por aí, se não estou em erro, o FMI retirou-se por causa de não entendimento, não financiou alguma política de governo, depois voltou de novo a financiar. Portanto, há uma ideia dos Estados de querer buscar a soberania econômica, sobretudo aqueles Estados africanos, no sentido de saber que, olha, nós temos a nossa política econômica, a política monetária, se quisermos, até política econômica, que podemos seguir, sim, com a assistência técnica do FMI, mas o FMI vem, e depois o FMI não consegue ditar regras que tenham a ver com a realidade dos países. Portanto, tem os critérios condicionalismos harmonizados para servir para Moçambique, para servir para outros países. É verdade que cada país tem as suas vicissitudes, mas como a questão que me colocava, o que é que mudou? Na verdade, muda-se cada ano que passa muda. Portanto, a questão é essa da dívida que aconteceu. Eu, quando sou mutuário, eu sou devedor, vamos colocar nessas perspectivas, eu paguei a dívida para me estar limpo com o FMI. Portanto, esta situação de pagamento, da quitação da dívida, de onde é que vem o dinheiro para pagar a dívida, o FMI eu penso que só negou a informação ao governo moçambicano. No sentido de, se tivesse dado a informação, o Estado moçambicano tem escassez de recursos financeiros para investir e satisfazer os outros setores de necessidade. Mas, entretanto, eu acredito que não se pagaria os 700 milhões de dólares para depois ficar sem nada, não conseguir investir em outros setores estratégicos. Houve uma situação de sonegação de informação. O que mudou? Não posso responder o que mudou, mas acredito que se tivesse havido alguma informação, teríamos uma situação de uma parceria que ajuda os países a desenvolver. Se eu te ajudo e desenvolves, estás ao meu nível, significa que algum dia não vais precisar de mim para continuar a me ajudar, porque eu te capacitei a poder estar sustentável e para poderes trabalhar a sua economia e ir para frente. Mas a situação dessas diferenças entre o parceiro estratégico que é o FMI e os Estados africanos tem a ver mesmo com os condicionalismos. Ora, como eu dizia, a economia internacional é feita em várias índoles, em várias situações. Podes fazer de forma cooperar de forma regional, de forma multilateral, como é o caso de uma instituição como o FMI, de forma, digamos, bilateral, e tu escolhes quem é o parceiro que mais satisfaz as suas necessidades em termos de investir a sua economia para poder crescer. Porque eu até posso dizer, a economia cresceu, mas não houve desenvolvimento. Então, não é o papel
dessas instituições que nos ajudam. Mas em que momento a economia cresceu, em que momento a economia deixou de crescer para que tenha este impacto, se calhar, para o FMI, de continuar, se calhar, com algumas exigências e não ter as outras exigências? Será que há aqui alguma relação entre esta questão de crescimento ou não crescimento econômico do Estado? Em algum momento não? O Estado moçambicano sempre cresceu. Agora, é preciso ver, cresceu em que medida? Por exemplo, naquele período, os últimos 10 anos com exceção dos 3, 4 anos recentes, houve crescimento de cerca de 7,5% do Estado moçambicano. Agora, ultimamente, houve que se pudermos dizer descrescimento, não um crescimento da economia, mas cresceu muito pouco, muito baixo. Foi uma conjuntura internacional. Todas as economias ressentiram-se, não cresceram como deviam crescer. Temos o caso da China também, em tempos cresceu a 7,5%, tal como Moçambique. Agora, a pergunta que eu gostaria de colocar, ou me colocaria, por que há este crescimento, não temos uma mudança estrutural daquilo que é o desenvolvimento? Nem todo crescimento vai promover o desenvolvimento. Portanto, você pode crescer, é como uma pessoa, pode crescer, mas não desenvolver. Crescer em termos de estrutura física, porque ele já desenvolve, nasceu, desenvolve, depois está a chegar à maturidade. Tu chegas à maturidade, mas podes não desenvolver. Quando essa assistência técnica que eu estou a dizer que deveria ter sido dada, portanto, a assistência técnica é para o crescimento econômico, é para a questão da potência macroeconômica, a questão de eficiência econômica, vai influenciar no desenvolvimento econômico. Agora, se essas vicissitudes não se encontram para poder promover o desenvolvimento, obviamente, havemos ter problemas em termos de desenvolvimento econômico. Um dos problemas que pode-se ver é a questão da pobreza. Porque quando tu cresce e desenvolve, resolve alguma coisa que é a questão da pobreza. Então, obviamente, alguma coisa tem que ser feita, tem que ser dito ao FMI, tem que ser explicado por FMI, porque é que há tantos anos, 50 anos, 30 anos, 20 anos, por aí, dependendo de quando é que cada Estado teria entrado em parceria com o FMI, o desenvolvimento é lento, o crescimento é lento. Se tu me das assistência, se for a ver, é por causa, por exemplo, cada país tem a sua cota de comparticipação como membro e a forma do empréstimo não é igual. Isso tem a ver com a cota, qual é a cota que eu pago para ser dado algum empréstimo ou uma assistência financeira. Mas há sempre condicionalismo. Os condicionalismos, se for a ver, não são os mesmos que os países do Ocidente, países africanos. É uma espécie de assistência, mas de controle ou de fiscalização de como tu deves funcionar como economia. Muito obrigado. Derek, eu gostaria o que é aqui de diferente? O que é que mudou? O que é que, na sua percepção? Bom, há várias coisas, mas comecemos por alguma coisa que muitas vezes pode nos induzir ao erro de interpretação. Existem estas duas instituições, as gêmeas ou as primas, como se designa internacionalmente o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Elas muitas vezes já andam sincronizadas, mas o objetivo, a forma de atuação e aquilo para o qual cooperam com os países é distinto. O Banco Mundial está muito ligado a situações relacionadas com o desenvolvimento e o Fundo Monetário Internacional está a olhar para questões de gestão macroprudencial, políticas fiscais, políticas cambiais, muito na componente técnica de controle financeiro, controle monetário e por aí em diante. Daí que raramente pode-se associar a uma questão de desenvolvimento ao Fundo Monetário, das políticas do Fundo Monetário. É por isso que elas muitas vezes são muito custosas. Têm altos custos sociais, se nós estamos a pensar no caso da Troika, Portugal, Grécia, que são exemplos muito recentes, e o Banco Mundial totalmente diferente, que está mais virado a políticas de desenvolvimento. É por isso que nós podemos ver linhas de apoio ao empreendedorismo, apoio empresarial, construção de estradas muito ligadas ao Banco Mundial, e o Fundo Monetário está ligado a políticas fiscais, redução da massa salarial, controle da dívida e por aí em diante. Se nós compreendermos estas dinâmicas dessas duas instituições, poderão ajudar a compreender qual foi o posicionamento do Banco Mundial, qual foi o posicionamento do Fundo Monetário Internacional no caso das famosas dívidas ocultas, as apelidadas dívidas ocultas. Que é aí onde eu penso que parte ou o comportamento do Fundo
Monetário Internacional relativamente ao Moçambique poderá ter mudado, ter feito um volte-face relativamente à forma como ele vinha. Nós éramos tratados pelo Fundo Monetário Internacional. Nós éramos um exemplo de sucesso internacional. Éramos os meninos bonitos do Fundo Monetário Internacional que éramos utilizados como um caso de sucesso, de controlo destas políticas que estamos aqui a referir. A coisa muda de figura a partir do momento em que nós buscamos alternativas totalmente diferentes. Mas nós temos de, ao analisar esta postura, esta mudança, compreender qual é o papel que o Fundo Monetário e como é que ele se compõe internamente. Por quê? Porque nem o Banco Mundial, nem o Fundo Monetário Internacional são instituições neutras no jogo geopolítico internacional. Os seus membros, uns têm poderes mais do que os outros, que tentam de alguma forma influenciar as agendas internacionais. Têm um poder de veto, podem vetar e podem até condicionar aquilo que são os investimentos ou os recursos que o Fundo Monetário Internacional aloca aos países. No nosso caso é Moçambique. Olhemos então, se tivermos compreendido estas duas coisas, se quisermos operacionalizar, vamos também compreender que parte desses membros tendem de alguma forma a tentar proteger os seus interesses. Não interesses diretos dentro da instituição, mas o interesse dos investidores e daqueles que de alguma forma tentam, através dessas instituições, condicionar ou garantir que os investimentos desses países ou com origem nesses países sejam protegidos pelo mundo. O que é que nós estamos a querer dizer? É por isso que depois vamos compreender o discurso da dignidade, vamos compreender os condicionalismos técnicos e para que é que o Fundo Monetário, ou a favor de quem é que os condicionalismos técnicos são impostos. O que é que se pretende? O Fundo Monetário, quando emite os condicionalismos ou quando impõe questões muito complexas, a quem é que tem de proteger? Está a proteger, muitas vezes, os interesses dos países membros com alto poder e que muitas vezes têm investidores que querem garantir que os seus interesses financeiros sejam depois correspondidos. Daí que qualquer emissão, qualquer comunicado, qualquer comunicação que é feita pelo Fundo Monetário Internacional faz com que o risco dos países seja ou apreciado ou depreciado, faz com que os países tenham dificuldades ou facilidades de acesso a recursos financeiros nas praças internacionais. E o FMI tenta disciplinar governos e estados a favor destes interesses muitas vezes ocultos, porque nós não estamos a olhar quais são os interesses por detrás. Então, nós tivemos a iniciativa de buscar recursos financeiros que não encontraríamos à luz dos mecanismos que o Fundo Monetário Internacional concede, e isto gerou, de alguma forma, alguma celeuma daqueles que nos controlam, que é aquilo que o Dr. Tempo esteve aqui a dizer, que gerou aqui alguma celeuma porque fomos buscar uma alternativa fora daquele circuito que é controlado. E houve declarações que até hoje estão a produzir a Christine Lagarde, que nem sequer continua a fazer parte do FMI, mas aquilo que ela disse continua a gerar efeitos até os dias de hoje. E é esta tentativa de nós tentarmos livrar daquilo que foi referido, dos sinais que foram ditos àquela altura, que nos faz ter este movimento de quitar a dívida e se ver se nós conseguimos ter uma relação geoestratégica, geoeconômica em uma situação de força diferente da qual nós nos encontrávamos no momento em que foi feita a quitação da dívida. Faz jus. Há alguns aspectos nas relações internacionais, em especial nas organizações internacionais, o campo de estudo das organizações internacionais faz alguma explicação sobre o comportamento das organizações internacionais. Na perspectiva realista, na verdade, os realistas eles dizem que as organizações internacionais, como é o caso do FMI e Banco Mundial, servem a interesses de alguns atores de relevo a nível internacional. Exatamente. E que de alguma forma vão sempre fazer agenda destes atores em relação aos outros estados, de uma forma indireta. Enquanto que na perspectiva liberal, por sua vez, se calhar seja outro grupo que olha o FMI como realmente aquele que vem fazer o apoio institucional, questões macroeconómicas, por aí em diante,
que também é bom realmente para poder ver um Estado com uma certa dinâmica que consiga entrar e concorrer e correr com os outros Estados que estão dentro do mercado. Provavelmente seja, como dizia o professor, deixar o mercado funcionar por si mesmo. Esta é que é a questão. Mas já agora, há um outro aspecto aqui que já me veio, que já vem ligado aqui à minha segunda questão, que essa questão de percepção, de que, olha, parece que eu não estou há 50 anos, mas não estou a dar os passos significativos, não estou a conseguir. Estou aqui há 50 anos. E também parece aqui alguma percepção de que parece que alguém está a querer que eu faça a agenda de alguém, porque eu quero ver uma alternativa e não posso. E por conta disso eu tenho este tipo de reação. Acham mesmo realmente que esta questão desta quitação foi uma jogada estratégica do mestre para ganhar soberania? Porque este é o slogan do momento, independência econômica. Acham que foi mesmo uma jogada estratégica ou apenas o fim de um ciclo de empréstimos? E qual é a percepção que tem disto? Professor Paulo. Bom, não foi uma jogada estratégica, coisa nenhuma. É simples entender o que aconteceu. Moçambique, eu já previa que acontecesse algo do gênero. Moçambique quitou a dívida para poder estar elegível à credibilidade internacional em termos de empréstimo, ajuda financeira perante a FMI e outras instituições, digamos, de apoio financeiro. Estranhamente, o próprio, como eu dizia na minha primeira locução, quitou a dívida 100%. Portanto, temos um conjunto de 85 membros que não estão na condição, membros do FMI que não estão na condição daquilo que o Moçambique fez. O Moçambique está ímpar neste momento, está numa situação exclusiva. Pagou a dívida e não consegue ter um outro programa. Estivemos lá, uma delegação em Washington para procurar ajuda ou investimento a um outro programa financeiro para Moçambique, não conseguiu. Simplesmente o FMI diz que Moçambique não reúne requisitos para de novo uma outra dívida. Se eu pago os 700 milhões de dólares, eu estava à espera que talvez tivesse 3, 4, 5 vezes mais um outro programa que pudesse satisfazer aquele déficit. É déficit mesmo, porque pagaste aquilo que tu não tens. Depois ter mais outros números, ou digamos, outro investimento a mais, 3 ou 4, 5 vezes, como dizia, para satisfazer as necessidades coletivas do cidadão. Então, não foi a questão da soberania econômica. Se fosse soberania econômica, o país não poderia quitar a dívida e depois pedir um apoio para outro programa financeiro. Não foi soberania econômica. Tudo bem que o que nós pretendemos como uma nação é termos uma soberania econômica, não depender de atores externos, como dizia o autor, que podem ter uma outra agenda oculta que não se conhece. Então, se fosse soberania econômica, tal como os outros países, se não estou em erro, deve ter sido a Namíbia, que teria liquidado, passo erro, teria liquidado a dívida com o FMI. E, neste momento, aquele país em específico está numa soberania econômica. A soberania econômica significa, olha, eu já posso decidir de como a economia deve funcionar aqui em Moçambique. Então, se eu te paguei a dívida, depois vou pedir de novo o empréstimo, significa que eu ainda estou refém desta instituição, que a qualquer momento pode voltar a ditar regras, que as regras existem, que servem, como se disse aqui, para satisfazer os interesses dos mais poderosos, no âmbito da teoria do realismo. Força é poder. Aqueles têm o poder de decisão de manter a economia internacional a funcionar de acordo com as perspectivas particulares. Agora, o liberal já tem uma outra situação, tanto é mais aberto, etc, etc. Talvez venha para assistência técnica, financeira, ajudar os países a crescerem, mas atenção, como eu fiz referência, nenhum país, nem na cooperação, nem uma instituição multilateral vem para te ajudar a crescer. O crescimento, temos duas formas de crescimento, crescimento endógeno e exógeno. É verdade que o crescimento exógeno é impulsionado pela parceria internacional econômica, através do investimento direto estrangeiro, através dos parceiros multilaterais e outros mecanismos de apoio donativos internacionais para se ingrar na economia interna. Mas temos aquilo que chamamos de crescimento endógeno, que tem a ver
com a política governamental dos Estados, que é impulsionado. Esta política, que para mim é muito mais importante, tem que olhar para as suas capacidades de governação, para os Estados africanos em si, criar a sua própria regra de macroeconômica, tudo bem com a assistência técnica do FMI, que é um parceiro estratégico. Eu não quero contornar o FMI, mas eu quero fazer perceber que, para além do FMI, existem outras fórmulas econômicas de desenvolvimento endógeno. O exógeno, para dizer o quê? Nós sobrevivemos quando houve retirada da cooperação internacional, há um período de 2 ou 3 anos, já não me lembro, Moçambique sobreviveu. A própria retirada da FMI Moçambique sobreviveu, significa que é possível. Se pegarmos o Adam Smith, 1776, riqueza das nações, vai lhe dizer como é que os países chegam à riqueza dessas nações. É mesmo a produção. E Moçambique tem condições bastante boas para produzir e ter esta independência econômica. Tem vários setores econômicos que podem permitir que haja esse desenvolvimento. O crescimento pode existir, mas quando não olha para esse crescimento, o crescimento endógeno, através do desenvolvimento endógeno, impulsionado por algumas políticas públicas para fazer crescer este país, então vai ter problemas de atacar questões de pobreza, problemas de atacar questões que têm a ver com infraestruturas básicas, como hospitais, escolas, estradas e por aí. Então, é verdade que, como disse o Dr. Derek, temos uma instituição que é primo da outra, que é o Banco Mundial, que financia a questão de projetos de desenvolvimento. Agora, a pergunta que eu colocaria: o que vai acontecer se tanto o Banco Mundial ou o FMI me ajudar? Vou falar até do Banco Mundial para fazer esse paralelismo. O Banco Mundial me ajuda a desenvolver e eu já desenvolvi. Aquela instituição vai deixar de ser parceiro de Moçambique? Se a ideia é me fazer me desenvolver, significa já me deste todas as capacidades, absorve a capacidade para eu poder andar por si. Portanto, a questão da autossuficiência. Então, o que acontece com o FMI se perceber que a sua assistência técnica, macroprudencial, macroeconômica, etc., é eficiente em Moçambique? Obviamente, já temos, como eu disse, temos um grupo de países que está na condição de Moçambique, muito mais pobre, muito mais em desenvolvimento, está na condição de Moçambique, mas o FMI está lá. Seria o fim do FMI, 50 anos depois, ou muito mais que isso, se eu desenvolver, se eu crescer acima do previsto, seria esse? Obviamente que não. Para sublinhar o facto de que, sim, precisamos de FMI, mas é preciso que os Estados africanos, tantos outros Estados, comecem a ver alternativas de crescimento. A fórmula econômica, neste caso, é única. Assim, a fórmula econômica é explicada, temos grandes economistas, mas também temos aquilo que é política monetária dos Estados, que é o desenvolvimento endógeno que vai ser impulsionado por esta soberania de pensamento, soberania de idealismo, de idealizar, de decisões que partem, só para terminar, existem fatores de produção econômica: terra, capital, trabalho, aqueles que são tradicionais. Depois temos outros 3 fatores: tecnologia, conhecimento e inovação. Então, o que vai acontecer com os Estados para poderem não depender, se calhar, do FMI? Investir no conhecimento. Conhecimento que vai impulsionar a tecnologia, aquele capital que nós não temos, que é o caso de Moçambique, que integra através do investimento direto estrangeiro, vai acontecer o quê? Vai ser impulsionado através desse conhecimento e o capital entra de forma natural. Qual é a condição do capital entrar de forma natural como fator de produção econômica? É que jazem recursos em Moçambique. Para sustentar a minha teoria, ter dito que o Adam Smith fala de produção, especialização, produção, e Moçambique está lá. A questão da competitividade em termos regionais, até mundiais, Moçambique tem capacidade, sem precisar sempre de esticar a mão e a pedir. Ora, se este programa não é concedido por FMI agora por causa dos critérios, dos requisitos que Moçambique não reúne, há de ver que, vamos supor que, hipoteticamente, o FMI não dê dinheiro a Moçambique por 2 anos, 3 anos. Moçambique não vai morrer. Moçambique vai se reinventar. Até eu poderia colocar essa situação na questão do ciclo do produto. Vou colocar a economia como um produto. Temos desenvolvimento, introdução, crescimento, maturidade e decadência. Moçambique não vai estar na decadência. Moçambique estará na inovação, vai se inovar. Porque não se inova, desaparece. Não vai ser o caso de um Estado. Faz-me aqui recordar de mais um assunto que talvez eu não tenha dito. É que nós tivemos um relatório que diz que Moçambique consta, não é, que é o 2º país mais pobre do mundo. Este é um relatório que tornou-se público
todos nós tomamos, que de alguma forma traz aqui um paradoxo, porque como é que se explica que um país, o mais pobre do mundo, é aquele que paga na sua totalidade uma dívida desta natureza com o banco, com o FMI? Esta é uma questão. A outra questão que se levanta aqui, depois da explanação que eu via do Dr. Tembe, que também me parece paradoxal, disse que não é uma questão de soberania, é uma questão mesmo de encontrar uma credibilidade a outros mercados financeiros globais. Sendo o FMI o tal ator que vai fazer com que Moçambique ganhe esta credibilidade através das suas exigências, neste caso são questões técnicas, as quais o FMI faz recomendações a Moçambique, acha que Moçambique vai realmente continuar a conquistar esta credibilidade e se não consegue satisfazer estas exigências técnicas que o FMI está a dar, será que Moçambique vai conseguir ter a credibilidade? E, hipoteticamente, se o FMI não dá este empréstimo a Moçambique, como é que Moçambique vai ganhar credibilidade nos outros se não conseguir reunir aqueles elementos técnicos que o FMI cobrou? Então, aqui vem a questão. É realmente uma questão de soberania ou é mesmo uma questão técnica? Se é técnico, não cumpra-se o técnico e avance tecnicamente. Mas se é uma percepção de que é quem barra-me a minha independência, o meu avanço, a minha soberania, então é uma questão política. Daí vem esta questão. Será que nós realmente olhamos disto de uma forma técnica, puramente técnica? O professor Paulo, se quiser reagir, pode reagir. Se não, o professor Derek pode fazer a sua intervenção. Professor Paulo, por favor, quer reagir a isto? Eu vou reagir, vou dar a oportunidade de poder falar assim. É assim, nós para traçarmos o fio correto da coisa, até chegarmos se foi uma jogada de mestre ou não, se foi a alternativa, se foi o correto o que nós fizemos do ponto de vista do custo de oportunidade, que é a pergunta que estava a fazer ao relacionar país, segundo país mais pobre e capacidade de ir fazer o financiamento. Temos de primeiro olhar para a questão inicial, de onde é que vêm os recursos que o país utilizou, que é para quitar esta dívida. Estamos a dizer que informações oficiais do governo de Moçambique, vieram duas informações. A primeira, que dava conta de que tinham sido utilizadas garantias, que é para quitar a dívida. Depois veio a informação oficial do comunicado do Ministério das Finanças, que dava a indicação de que foram utilizadas reservas internacionais líquidas para fazer a liquidação desta dívida que temos com o Fundo Monetário Internacional. Agora, há um detalhe que é importante se nós tivermos a analisar a coisa tecnicamente. Não houve referência de qual rúbrica de reservas internacionais líquidas foram utilizadas para fazer a quitação da dívida. Porque aí nós poderíamos perceber até o custo de oportunidade, o que é que se fez em termos de movimentações contabilísticas, porque pode ter sido apenas uma mudança patrimonial, que é compreensível e tecnicamente aceitável. E depois, há aquilo que se fez dizer depois, que o governo de Moçambique fez essa quitação desta dívida porque havia uma possibilidade de entrar em incumprimento. Ok? Dos valores globais que tinha de fazer, existia a possibilidade de entrar em incumprimento face ao que existe em termos de orçamento de Estado. Agora, é sabido que o Fundo Monetário Internacional não negocia com países em situação de incumprimento. Tem que fazer a reestruturação, entrar um pacote de apoio e só depois de estabilizar é que se aprova um novo programa. Agora, fala-se também que existia a possibilidade aqui de também proteger aquilo que é o balanço patrimonial do Banco de Moçambique, porque essas contas estão no balanço do Banco de Moçambique. Então, querendo proteger o balanço patrimonial e o prestígio da instituição Banco de Moçambique, pode-se olhar tecnicamente com uma jogada de mestre, com as devidas ressalvas, se nós estivermos a olhar. Se tiver sido uma mudança de patrimonial, em termos de mudança de posições patrimoniais dentro de reservas líquidas, mas lá está, nós não temos o detalhe. Então, também é uma jogada de mestre com as devidas ressalvas. Agora, há um custo de oportunidade que é referido. O que é que se diz? Quais são as discussões que existem internamente? O governo levou esses recursos que poderia ter investido internamente. Primeiro, não havia necessidade de fazer o cumprimento de quitação da dívida no valor global, porque os valores que são pagos. Mas há uma pergunta que não foi respondida. Antes disso,
que era possível mobilizar, sendo uma garantia, que é o discurso inicial, mobilizar a garantia de forma parcial. Não sendo possível mobilizar o valor da garantia de forma parcial, é compreensível que se quitasse de forma global, porque aquela garantia foi utilizada, porque de contrário existiria um desvio de aplicação. Mas nós não temos a informação, estamos num cenário de assimetrias de informação para que nós possamos chegar à mesma conclusão e justificação técnica daquilo que foi feito. Mas podemos analisar de forma global a decisão de quitar a dívida. As reservas internacionais situavam-se a cerca de 4,1 mil milhões de dólares. Estamos a dizer que as reservas ajudam a proteger-nos em situação de choques externos, problemas de combustíveis como este que nós estamos aqui a atravessar, incerteza, importação de medicamentos e qualquer choques externos. O que aconteceu com as reservas internacionais? Foram reduzidas para cerca de 3,5 mil milhões. Houve uma redução. Quer dizer que o país, teoricamente, empobreceu nessa cifra que reduzimos. Então mas há uma coisa importante. Nós tínhamos uma cobertura de cerca de 5 a 6 meses de cobertura de importações. O país reduziu para cerca de 4 meses de importação, quer seja de combustíveis, medicamentos, necessidades de importação que o país tem. E esse rácio ainda mantém no grupo de países que está dentro dos padrões de reservas internacionais. Logo, não há necessariamente um problema aí. Reduziu a capacidade do Estado de, em situação de choques externos, estarmos em condições de nos proteger de qualquer eventualidade externa. Nessa perspectiva, também nós podemos dizer que é um choque, podemos dizer que é também uma jogada de mestre se nós tivermos que cumprir. Agora, onde é que a questão se coloca? É que alguns dizem que esses recursos poderiam ter sido investidos internamente, quitar apenas aquilo que estava, em parte, que iria vencer neste ano, no ano seguinte, porque a dívida acho que ia até 2031, se eu não estiver enganado. Podíamos ir quitando, enquanto investíamos parte até para fazer o cumprimento da serviço da dívida interna, que é para financiar os empresários, até os bancos nacionais, porque estamos numa situação complicada com a banca nacional. Nós estamos com um problema de liquidez. De liquidez interna. Agora, sim. Mas isto pode estar a ser visto ignorando que nós temos a necessidade, primeiro, de credibilizar o país, reduzir o risco nos mercados internacionais, que até permite que a banca nacional e algumas empresas que não se financiam internamente, que vão buscar dinheiro internacionalmente, mas que apanham pelo rate que é aplicado ao país. Esta empresa, onde é que ela atua? Atua em Moçambique, então a forma como se empresta aquela empresa está associada ao risco que nós temos como país. É isto que, de alguma forma, pode estar a justificar, sem termos o detalhe todo, o facto de nós termos quitado e logo a seguir estamos a negociar um novo pacote. Agora, nós temos de compreender que soberania econômica não é igual, por exemplo, à soberania política. Não é igual também à soberania operacional. Nós mostramos com o movimento de quitação da dívida que temos soberania política, a decisão de vamos quitar. Há soberania política. Agora há uma outra camada, que é a soberania operacional, que nós não temos. Está dependente do investimento. Esse investimento, até para as questões que o Dr. Paulo teve aqui a fazer referência, de que nós temos capital, está tudo condicionado à existência de recursos financeiros que neste momento nós não conseguimos mobilizar de qualquer parte. O problema qual é? Temos professores, temos médicos, temos questões de segurança, temos investimento em infraestrutura, grita-se N1, fala-se de todo lado. Tudo isto pressiona o Estado a precisar de recursos. E há outro problema, que nós, ao analisarmos os 701 milhões de dólares que foram utilizados para quitar esta dívida, seriam suficientes para poder conduzir este tipo de investimentos estratégicos nacionais, com o custo de estarmos ainda pendentes de cumprir com o serviço da dívida com o FMI, com esta possibilidade de entrar em cumprimento? Eu tenho sérias dúvidas. Podemos, no campo ideológico, ficar ou chocados com a decisão de fazer o cumprimento da dívida, mas podemos questionar tecnicamente se era viável ir no sentido ou não. Eu prefiro, pelas questões que eu fiz de referência, primeiro, tudo aquilo que está relacionado ao cumprir com o serviço da dívida, estar livre do FMI, eu sou favorável. Mas também questiono se esses recursos internamente não fariam um melhor serviço
ao empresariado nacional, mas aí eu não tenho uma informação, que era possível mobilizar o recurso para poder cumprir o serviço da dívida uma parte e injetar aqui internamente. Não tendo esta informação em detalhe, nós ficamos limitados na análise, no sentido de olhar qual é o custo de oportunidade. Mas há aí algumas componentes que podem nos dizer que, olha, em termos de jogada de mestre, alguns critérios foram cumpridos, mas qual é o problema? É que logo a seguir precisamos de dinheiro. Agora, no setor financeiro, que é onde eu opero e trabalho naturalmente, é comum que um indivíduo que tenha um financiamento, ele venha quitar a dívida que está em dia para pedir um valor muito superior. Isto é comum. Aquilo que aconteceu em Bretton Woods, onde nós fomos negociar, era natural. Era expectável que aquilo pudesse acontecer. Como não tivemos uma informação estratégica, porque não houve uma mobilização política até nacional, porque poderia se ter optado por aí. Queremos quitar a dívida com o FMI, vamos contribuir, colocar o país a discutir internamente aquilo que nós pretendemos fazer, mas aí íamos fazer outras perguntas. Por que é que nós queremos quitar a dívida? Porque queremos romper as relações com o Fundo Monetário Internacional. Mas não houve esta discussão. E este é um pano de fundo, porque a percepção nacional é de que desta vez. E vimos que não é bem assim. O que se pretende é que, ainda que nós fôssemos buscar $1 de programa, $1 ao Fundo Monetário Internacional, e o FMI concedesse $1, qualquer emissão, qualquer pronunciamento, ajuda com que Moçambique consiga diversificar o conjunto de parceiros que financiam. Podemos ir à União Europeia. Qual é o problema? É que o bloco europeu da União Europeia, apesar de um aparente conflito entre os blocos regionais Europa e Estados Unidos, eles continuam muito atentos e confiam muito na informação que é emitida pelo Fundo Monetário Internacional, que até empresta valores concessionais. Então, aquilo que diz, ainda que nos tivessem emprestado $1, é um sinal de credibilidade de que aquele país está a cumprir com aquilo que são as recomendações. Nós precisamos de manter a relação, não numa perspectiva de que nós precisamos de se financiar por aí. Podemos ir aos Emirados, países do Golfo, podemos ir à China, podemos ir aos BRICS, mas em qualquer uma dessas vertentes existe sempre um risco associado. O que o FMI é uma espécie de um watchdog até aos nossos apetites internos. A nossa indisciplina interna, indisciplina no sentido, indisciplina fiscal, existe. Nós temos de assumir isto academicamente no sentido de que, às vezes, o papel das instituições, embora nós saibamos do interesse oculto que está por detrás, há um papel disciplinador dos governos. Então vai disciplinando os apetites de endividamento extremo. Mas a questão do endividamento extremo também colocava os Estados Unidos estão altamente endividados. Mas a forma como o FMI dialoga e comunica sobre os Estados Unidos é totalmente diferente do que se diz sobre Moçambique, independentemente dos recursos que nós temos. Obrigado, Dr. Derek. O Sr. Paulo quer voltar àquela questão, quer reagir a ela ou podemos avançar para uma outra? Só queria justificar o facto de que nós estávamos a falar de independência e soberania econômica. Refiro que esta dívida paga tem um peso de cerca de 3,1% do PIB. Então, isto é muito. Não é dívida total, não é o PIB total. Estou a falar da dívida, especificamente ao FMI. Então, estrategicamente, como o Dr. Derek dizia, nós estaríamos numa condição de pagar e não voltar a emprestar. Era preciso mesmo emprestar. Não se trata de soberania econômica. Seria muito bom. E independência econômica seria muito bom. É o que o discurso político diz. Como bem disse o Dr. Derek, temos a questão de uma situação operacional. Tecnicamente pode estar bom, politicamente pode estar bom, mas temos a questão operacional de como você pode agir quando tem uma dívida. Na banca, como bem se disse, você vai pagar a dívida hoje para pedir mais. E até é bom para eles. Portanto, é preciso perceber que essa dívida deveria ser paga na totalidade até 2031. Se fores a ver de forma escalonada, temos, se me permite ver, temos uma situação de, por exemplo, em 2026 tinha que ser uma situação de 98 milhões de dólares, depois a seguir em 2027 cerca de 107 milhões de dólares,
e depois a seguir 2028 $129,3 milhões e $136,4 milhões em 2029. Este valor, no meu entender, poderia nesta discussão ter sido aplicado, digamos, para capitalizar outra coisa, investir num setor que talvez pudesse até trazer ganhos em termos de investimento, lucros em termos de retorno ao investimento e poder pagar a FM. Tudo bem que esses 128, 134 milhões de dólares fiz referência, não é pouco dinheiro, mas também temos uma outra fonte de recuperação. As reservas que foram diminuídas, a sua capacidade de pagamento de qualquer coisa movida por choques econômicos, está por aí aproximadamente há 4 meses. É preciso perceber que, em termos de comércio internacional, existe, quando são 3 meses, temos aquele que diz a luz verde, depois luz vermelha, etc, etc. E o ideal, não é o ideal, o mínimo, temos que considerar, tudo bem que são 3 meses, mas 6 meses ficas um bocadinho confortável em termos de reservas internacionais. Nós tivemos essas duas informações, o Banco de Moçambique nos falou, disse que tratou-se de reservas internacionais. Se o país tem reserva, é bom pagar a dívida, você saísse bem, você fica livre, mas pagas a dívida e depois ficas sem liquidez para poder satisfazer a economia interna. Então, eu penso que basicamente é isso que eu poderia dizer, que não foi uma questão, não estamos ainda na soberania econômica, seria muito bom, soberania e independência econômica, seria muito bom que Moçambique estivesse nessa fase, que pronto, poderíamos ditar as regras de funcionamento do mercado e, como disse o Dr. Derek, o FMI sempre vai ser o watchdog. Se o FMI não desfaz dentro de 50 anos, não vai ser hoje que vai desaparecer o FMI. Então temos aqui ainda algum tempo para... Mas isto deixa-me também levantar uma questão aqui. Por que agora? Por que agora? Nós estamos num contexto em que fomos mexer naquelas nossas reservas internacionais, que geralmente elas são para questões de imprevistos ou qualquer que seja o choque que nós tenhamos a nível econômico ou qualquer outra coisa. Estamos num contexto hoje, global, de um choque, de uma crise de combustíveis, uma crise provocada por algumas guerras acontecerem a nível internacional. Eu não quero carregar a guerra para aqui, só quero olhar para a nossa situação interna. Se nós, hipoteticamente, vermos esta crise não se resolver em pouco tempo e as nossas reservas, conforme disseram, até 4 meses, como é que nós resolvemos isso? Será que nós demos uma resposta... Em termos de reserva ou em termos de acedermos ao mercado de combustível, a questão de combustível? Bom, eu prefiro no sentido de tomarmos as reservas internacionais que podem de alguma forma resolver qualquer questão que nós precisamos, qualquer crise ou qualquer situação econômica que nós tenhamos. Como eu dizia, as reservas internacionais, quando estão a 3 meses, é o admissível. 6 meses começa a recomendação é a partir de 3. Sim. Como diz? A recomendação é a partir de 3. A partir de 3, sim, é admissível. Os 6 meses já é um conforto que vem. Há países que têm até 1 ano, 2 anos, etc., essas reservas internacionais, mas a recomendação, não estamos dentro das recomendações. Então eu penso que não pode haver um alarido, havendo qualquer choque internacional. As reservas são o último recurso que um país deve recorrer para satisfazer alguma necessidade perante um choque econômico. Mas tem outras fontes de receita que Moçambique pode recorrer para poder satisfazer as necessidades internas. Então, penso que não há um alarido tal. Com relação à questão de combustível que está a falar, não vai ser a questão da disponibilidade de liquidez. Quero dizer que nem todo combustível devia depender do Estreito de Hormuz, daquela situação. Nós temos Gabão, temos Angola, temos Nigéria, dentro da região africana. Então, tudo bem que, em termos de periodicidade da mobilidade do navio, acaba aumentando, porque há um sítio, o navio pode levar 28 dias, 30 dias, etc, etc. Mas o interessante, agora que houve uma deliberação de que as gasolineiras podem aceder a outros mercados alternativos, temos uma situação em que o navio pode chegar até 15 dias. Chega aqui, significa que, perante uma crise econômica movida pela guerra ou por outras situações de poder e força que influencia globalmente a economia mundial, temos a situação de proveito, que é esta situação de diminuição do tempo da chegada da commodity. Então, eu penso que tanto para as reservas internacionais, tanto para a questão da disponibilidade de combustível em Moçambique, olha, não há nenhum alarido para dizermos que dentro de 3, 4 meses poderemos ter um colapso na economia mundial. Ora, eu não quero justificar aquilo que eu vejo em termos de noticiário, a disponibilidade, dizendo que
Formalmente diz que há disponibilidade de combustível, mas materialmente é o que se vê nas bombas. Eu não quero discutir, não quero ir por aí, mas temos sabido que, em termos de reserva internacional, o recomendável, como disse o Toder, é a partir dos 3 meses e nós estamos lá 4 meses. Só reduzimos a capacidade porque temos retirado alguma liquidez, algumas reservas internacionais pela capacidade que nós não temos, que ficamos mais vulneráveis em termos de diminuição do tempo. Se acontecer algum choque econômico, cheias, inundações, seca, seja qual for o choque econômico, algumas intempéries, poderíamos estar a forçar a questão das reservas internacionais para poder diminuição da capacidade, mas estou em crer que temos especialistas da macroeconomia moçambicana, temos grandes economistas do Banco de Moçambique no país, não poderiam deixar que as reservas diminuíssem abaixo de 3 meses. Daí que teríamos essa questão que o Dr. Derek estava a mencionar, estarmos mais vulneráveis, estamos mais, digamos, pressionados para sermos um país de risco. Então, nós não queremos ser o país de risco, há sempre alternativas de promoção macroeconômica e também alternativas de financiamento de economia moçambicana, tendo em conta outras praças de financiamento. Agora nós já temos... Sim, doutor Derek. Eu penso que fez uma pergunta bastante profunda ao Dr. Paulo. Por que agora? Por que é que nós efetuamos o pagamento da quitação da total da dívida? Eu presumo, foi inaugurado um novo mandato e a inauguração deste mandato veio com o discurso da independência econômica. É natural, ou pode acontecer, à luz da análise que eu estou a fazer, a tentar interpretar o fenómeno, porque este é um fenómeno. Se nós estivermos a olhar para os eventos, poucos países fizeram algo histórico que nós fizemos, que é quitar a dívida no seu todo. E se nós estivermos atentos e a perceber os eventos históricos, uma das primeiras coisas que o atual mandato, o atual governo fez foi interromper o programa de crédito alargado. Tínhamos já lá 2 programas, um de poverty, de redução à pobreza, sim. E depois tínhamos o de crédito, facilidade de crédito alargado. O governo chegou, interrompeu. Foi o primeiro sinal. Não foi a pedido do Fundo Monetário Internacional. Foi uma análise que o governo fez. A decisão, nós precisamos de ter todas as informações, mas foi interrompido. Depois de algum tempo, o governo decide tomar a decisão de quitar a dívida. E a dívida que a ser quitada é o saldo destes 2 programas que nós tínhamos com o Fundo Monetário Internacional. Pois quitar esta questão. Então eu presumo, ou porquê agora, poderia-se dar o caso de que nós quiséssemos, ou que o atual governo quisesse, em condições ideais de negociação, em função da informação que tem e do sentido de direção que pretende colocar ao país, ou a impressão econômica que gostaria de colocar, pudesse restabelecer ou normalizar as relações a partir de um ponto de referência que conhecesse, que tivesse um maior controle sobre o mesmo. Porque corria-se o risco de entrarmos num programa, ou existe um programa que está em curso, que não foi até pelo atual governo assinado, os critérios até eram bastante onerosos para o Estado, os resultados não estavam a ser cumpridos e que não produziam nenhum benefício que nós pretendemos. Então, o porquê agora pode ser lido nessas entrelinhas dos movimentos que foram feitos no sentido de interromper aquilo que nós estávamos a ver que não está a produzir nenhuma redução da pobreza, a facilidade. E nós queremos ter algo que possamos controlar, olhar os indicadores. Aliás, só a forma de posicionamento foi se contratar uma consultora que é para olhar para a questão da reestruturação da dívida. A forma de dialogar, o modelo de diálogo, eu percebo alguma capacidade técnica ou uma forma diferente de olhar para as questões técnicas de poder negociar. Isto pode, de alguma forma, ter sustentado a decisão de que vamos quitar para, em condições ideais, discutirmos o porquê. Por que se faz isto agora e não se fez antes? Então a questão aqui pode ser independência econômica, que é o desiderato nacional que se pretende alcançar, como é que nós alcançamos com as condições atuais em que estamos a pagar coisas que eventualmente não nos estão a conduzir à redução da pobreza, porque é um programa de redução da pobreza, o pacote foi aprovado quando estávamos num período da Covid, a Covid terminou, os efeitos são conhecidos, mas dali nós não saímos.
tomou-se a decisão de interromper. Então eu relaciono o porquê a estas questões. Eu penso também pode ter havido, se calhar, má fé por parte do FMI. Tu não vais à banca dizer que quer pagar a dívida, não te dizer quais são os direitos e os deveres que tu tens com relação a um novo programa. É um pouco estranho, eu pago a dívida, depois vou ter um não do FMI. Portanto, primeiro tem que haver negociação e ninguém vai te pagar a dívida sem ter falado consigo. O banco só ver meu dinheiro que eu mandei transferir para a minha conta, aquela conta de dívida, depois pagou-se a dívida sem ter informação. Primeiro aproxima o banco, diz, olha, tenho um empreendimento por fazer, eu devo-te $1 milhão. O meu empreendimento é de $5 milhões. Se eu te pagar, tenho um patrimônio como garantia, poderás me dar o segundo empréstimo. É esta informação, a questão de gestão de informação. Eu penso que foi uma situação de má fé, ou melhor, sonegar a informação dos direitos que Moçambique poderia ter no sentido de aceder ao segundo empréstimo. Não houve. Não tendo havido, significa que é preciso que estrategicamente Moçambique pense naquilo que é a sua relação com o FMI. Porque agora Moçambique está numa situação de déficit em termos de financiar a sua economia, tantas empresas, tudo mais, o financiamento, o investimento dentro como eu falei, do desenvolvimento endógeno dentro de Moçambique. Então, como é que eu fui pagar algo pensando que teria 3, 4, 5 vezes o mesmo empréstimo e me dizes não? Colocaste numa situação... Aí, doutor, nós podemos ter feito uma análise limitada. Sim. Limitada em que sentido? Estamos aqui a analisar a questão de forma acadêmica, técnica. Vamos olhar para a questão como deve ser. Pois. Aquilo que foi referido pelo representante do Fundo Monetário Internacional, mas nós depois podemos analisar se ele deveria, se ele pode, se ele poderia, se ele tem poderes suficientes para dizer o que ele disse. Mas é uma coisa, eu não olho para aquilo que ele disse no sentido de que nós não poderíamos. Ainda não há informações oficiais. Por aquilo que foi discutido em Washington, e aquilo que foi referido até pelo Banco Mundial em Washington, há possibilidade de que isto possa acontecer. Por quê? Porque a decisão de emprestar ou não depende do representante, mas depende de um board. Nem é o representante do Fundo Monetário em Moçambique que toma uma decisão de dizer que nós não vamos emprestar. Mas o que foi referido, sim. O que foi referido, doutor, para nós emprestarmos, para voltarmos a emprestar, não se coloca a possibilidade de que o país não tenha uma dívida com o Fundo Monetário Internacional. Pois. Não é condição. Não é condição. Sim. Não sendo condição, não é por nós termos quitado que vai fazer com que o FMI nos pudesse emprestar. Pois. Nós poderíamos ter olhado, por exemplo, aquilo que está a ser referido no artigo 4, que há outros elementos que o FMI coloca. A questão da redução da massa salarial. Se no artigo 4 já se fazia referência à redução da massa salarial, a pergunta é: quitamos e resolvemos aquilo que eles sempre nos exigem, que é reduzir a massa salarial? Eventualmente, a resposta é não. E se nós não reduzimos a massa salarial, temos de ter a expectativa que eles voltem sempre a colocar isto em cima da mesa. Isto não vai mudar. Então, se nós tínhamos a expectativa de que a simples quitação da dívida é ou cumprir ou estar em condições, eu julgo que tecnicamente não. Podemos ser honestos no sentido de perceber que, olha, se este indivíduo diz, olha, para eu poder emprestar tem de ter 6 meses a receber aqui no banco, não tem de ter estado um dia com saldo a descoberto, eu entro a descoberto, pego um dinheiro, vou pagar uma dívida e julgo que estou em condições, eu hei de sempre voltar a fazer a mesma análise, olhar para o histórico. No caso daquilo que foi referido, não é a principal condição, ou seja, nós não precisávamos de efetuar um pagamento para estarmos aptos. Agora, o que nós fizemos foi retirar a alavanca do FMI. O FMI tinha uma alavanca que é para poder condicionar o diálogo em cima da mesa. E nós retiramos o poder de condicionar o diálogo. Sim. Só que a retirada dessa alavanca não nos coloca aptos já a ter, porque nós ainda temos coisas por cumprir. Reduzir a massa salarial, melhorar a política fiscal, que é a digitalização da cobrança de impostos, reduzir desperdícios e por aí em diante. Há este TPC que do nosso lado, se nós quiséssemos voltar para ali,
para voltar a pedir naquele canal, nós sabemos o que eles querem, poderíamos ter feito, não estou a dizer que não estamos a fazer. Sim, atenção, doutor Derek, que questões de condicionalismo ou critérios de FMI não podem parecer dogmas para o país. Aí é que está o grande erro, onde quando nós discutimos essa situação, nós colocamos, os Estados colocam o FMI como sendo um parceiro que traga dogmas, e esses dogmas devem ser respeitados e cumpridos. Mas nós é que temos de conseguir, doutor, Sim. à luz da capacidade técnica que estamos a desenvolver Sim. internamente, dos técnicos nacionais, Sim. o pessoal do Banco de Moçambique, o pessoal das finanças, os técnicos internos, à luz da mesa de negociação, mostrar ao FMI tecnicamente o que é que está a fazer, como é que nós conseguimos responder aos problemas macroprudencial, problemas fiscais. O diálogo é este nível que nós temos de conseguir fazer. O que me parece é que nós ainda não conseguimos chegar até este nível. Pois, concordo. Gostaria de referir o facto de que o representante do FMI ele responde aos interesses do Washington. Duvido muito que ele teria respondido nos termos em que respondeu sem coordenação com o Washington. Eu vou colocar outra coisa, doutor. Sim. O problema qual é? Sim. É que as declarações do representante do Fundo Monetário Internacional foram feitas 2 dias antes do governo de Moçambique se reunir com o board, que são as pessoas que mandam nele. Sem qualquer desprimor à figura do representante. Compreendo Sim. o papel do bom polícia do mau polícia. Sim. Ele, representante em Moçambique, faz o papel do mau polícia e o board em Washington faz o papel do bom polícia. Na mesa de negociações isso é possível. Agora, aquilo que foi referido lá é totalmente diferente do que ele disse aqui. Talvez salientar que nós estamos a falar aqui de instituições que têm as suas conexões e ligações. Acima de tudo, tanto o FMI e o Banco Mundial, eles sempre têm o seu elo de ligação e comunicação sobre o que é que um faz, o que é que o outro faz, que afinal de contas podem estar a servir ou estão, pode ser, ao mesmo interesse ou interesses comuns. E, de todas as formas, eu quero dizer que é importante perceber se há realmente nos Estados a necessidade de melhorar um pouco questões técnicas mesmo, essas questões, essas reformas, essas questões dos desperdícios ou dos gastos não justificados. Há coisas que realmente precisam ser ajustadas, sem contudo asfixiar o Estado para que a sua massa, a sua função pública, por exemplo, esteja num aperto a ponto de não poder realmente ter uma vida confortável. E, de alguma forma, ao nível dos Estados, quando isto acontece, nós podemos ver um Estado que fica apertado consigo mesmo e uma função pública insatisfeita, e os vícios, no lugar de retirar-se ou acabar, eles continuam. Então é preciso ver-se como realmente este tipo de situações devem ser resolvidas a nível interno do Estado para poder realmente quebrar. Aliás, já há decisões políticas desta natureza, no sentido de fazer realmente um ajuste dentro da função, mas também não basta. É preciso que realmente haja algumas medidas visíveis tecnicamente, no sentido de eliminar este tipo de vícios, que eu posso assim dizer, se for permitido. Mas nós podíamos avançar para o fim, e eu penso que o nosso debate está muito agradável. Gostaria que talvez em algum momento olhar para algum exemplo internacional de algum Estado que tenha saído do FMI, ou se calhar até aqueles que já não estão lá, mas que continuam a ter algum espaço significativo. Se olharmos para os Estados aqui a nível da região da SADC, temos ali o Botsuana, temos ali Namíbia. Alguns Estados estão a mostrar realmente alguma mudança significativa na função pública. Temos alguns que têm como slogan corrupção zero. Quer dizer, já é alguma coisa que mostra que há necessidade de uma transparência tal na forma como a coisa pública é tratada, na forma como se prestam contas, e isso já de alguma forma mostra que eles tomaram muito bem estas lições como reais, que podem realmente fazer alguma mudança significativa de seus Estados. Se calhar olhar para eles e dizer como é que experiência que eles tiveram, o que é que se pode tomar deles de positivo, que nós podemos se calhar melhorar aqui para o nosso caso moçambicano. Bom, é preciso congratular a medida tomada por esses 3 países que fez referência,
que ilações nós podemos tirar a partir desses países? São ilações mesmo que nos conduzem à questão da independência econômica, que qualquer decisão, qualquer política pública que tiver que ser traçada dentro de Moçambique não dependa de um autor externo. Portanto, é preciso definir os dois termos do crescimento e desenvolvimento de um país. É preciso olhar para aquilo que são políticas públicas e olhar para aquilo que é o desenvolvimento endógeno. Dizer que, olha, é sim através do investimento direto estrangeiro, através do apoio financeiro, de parceria econômica, etc., etc., outro mecanismo que possa nos desenvolver, mas Namíbia, Botsuana, acho que falou, disse que o outro país era Eritreia, fizeram muito bem, porque não acredito que eles não tenham outros parceiros de apoio financeiro, têm, mas queriam ser do FMI. Se fores a ver, se comparar o FMI como um parceiro multilateral e comparar a China como um parceiro bilateral, eu até havia de aconselhar, é um exemplo, que os países vão à China, porque não tem esses condicionalismos, watchdog, como disse o professor Derek, não existe, eles te emprestam, tudo bem que não há um empréstimo que por detrás não precisa de tirar proveito, não existe amizade de relações internacionais, só existe interesse, sendo que esses interesses têm a ver com aquilo que cada um, de forma particular, quer desta amizade, desta cooperação. Então, é preciso compreender que Moçambique, se puder ter um espaço de tempo, essa história, por exemplo, de redução de massa salarial, não está-se a dizer para tirar a capacidade de compra do funcionário público. É preciso entender. Mas se é mal percebida essa situação, vai colocar o funcionário público a receber muito mal, não conseguir pagar a cesta básica. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que essa redução da massa salarial, se puder inverter as situações, levar o representante do FMI, colocar mesmo nas condições de um gestor público muito bem pago, o salário do gestor público muito bem pago, colocar para ele em Moçambique, dar o salário, inverter, tirar o salário dele, dar para esse gestor público, quer dizer, olha, possam viver pelo menos um mês, 2 meses, há de ver que o discurso vai mudar. É muito perigoso quando se fala de políticas prudenciais, políticas de correção à macroeconômica, que tu não estás inserido. Provavelmente que já tem a casa paga, já tem energia paga, já tem todas mordomias pagas. Não consegue nem tirar algum valor para pagar dentro do mercado, um mercado simples. Então, depois vem-me falar desses recursos de redução da massa salarial. Se a redução da massa salarial implica, digamos, não contratação ou implica não aumentar o salário, fazer com que o funcionário público viva sempre dependente, vá para o banco, vai para a banca, pede empréstimo, utiliza mal, depois a banca é aquela que tem de 23 a 30 por 23,5 a 30% de como é que chama? De juros. E, se fores a ver, na região, Moçambique torna-se um país de risco em termos de empréstimo. Então, eu estou a falar ainda do FMI, porque é a mesma política. Temos o Banco de Moçambique, que é o regulador, mas temos uma situação macro que faz com que, por exemplo, o pagamento da dívida, só para ver, como eu disse, Moçambique, acho que se não estou errado, a dívida total era insuportável, cerca de 200% total do PIB. Então, estamos numa situação em que, se eu pago a dívida com o FMI, já posso me aliviar. Pode ser 3 anos. Você faz um estudo de mercado moçambicano em termos macroeconômicos, se você consegue sobreviver sem o FMI, obviamente pode até sofrer, nenhuma nação desaparece. Agora, esses condicionalismos colocados por FMI, eu quero dar mérito à equipe que está em Washington a negociar, se conseguir alguma coisa, tudo bem, se não conseguir, pode esperar uma oportunidade para poder pedir o dinheiro, porque é o que nós precisamos como país. Então, obviamente, a ideia de desenvolver Moçambique, de fazer Moçambique crescer, depende não só de capacidades internas, mas também de apoio financeiro internacional, como é o caso do FMI. Muito obrigado. Derek, quais são os próximos passos inteligentes para Moçambique poder contornar e sair disto? Estamos mesmo a fechar. Bom, os próximos passos inteligentes, penso eu que é não esperar ouvir recados do Fundo Monetário Internacional, ouvir recados do Banco Mundial. Os países que se fez aqui referência, Botsuana, Eritreia, Namíbia, têm uma política fiscal ou um controle macroprudencial muito responsável. São exemplos de controle macroprudencial, que são as coisas que justamente lá onde eles não estão, eles fazem. Mas há uma coisa que nós quando vamos comparar estes países, que é para entender o que nós devemos fazer,
e nós não nos perdemos muito, é que o Botsuana não tem a extensão territorial que Moçambique tem, nem Namíbia, nem Eritreia. Não tem os desafios que Moçambique tem, nem em termos de localização geoestratégica. Então, é preciso nós termos aqui algum cuidado quando vamos comparar, porque tendemos a olhar, eles saíram, eles estão bem, mas esquecemos que, mesmo em termos de dimensão territorial, eles para construir estradas, a extensão territorial é muito pequena. Nós temos uma N1 que pode caber várias vezes dentro desses países. Não temos que ter aqui esta questão, mas o que é que nós devemos fazer? Primeiro, quando há um susto em Moçambique, quando se fala de redução de massa salarial, implementação da biometria, que é para perceber prova de vida dos funcionários públicos, é uma medida de contenção aos funcionários fantasmas. Muitas vezes, o que se pretende quando se fala de redução de massa salarial, às vezes nós temos a capacidade de demonstrar que esta gente a quem nós pagamos, eles efetivamente existem, que não há desperdícios, porque nós não podemos mandar, porque o rácio de professores, profissionais de saúde, polícias, ainda não está cumprido em termos habitacionais. Ainda ontem ouvimos o Procurador-Geral da República que falava de um magistrado para cerca de 44 mil. Então, não é uma questão de mandar embora pessoas, mas é de provar aquilo que lá existe efetivamente, que não há alguém que está a retirar aquilo que poderia ajudar a contratar mais. Então, o diálogo inteligente que nós podemos fazer é olhar para essas questões, fazermos o TPC e não esperar que alguém nos venha mandar acabar com funcionários fantasmas. Isso nós podemos fazer. Já está a ser feito. Então, façamos nós o nosso TPC, rigor em termos de controle, rigor na dívida, redução de desperdícios, obras que são feitas 2, 3 vezes no mesmo local, quando nós podemos incidir outros sítios. Hoje em dia, projetos como o Banco Mundial acontecer na cidade de Maputo, fazer questões dentro da cidade. Se não poderiam ir a Laulane, se não poderiam ir a Maotas, onde nós precisamos de alargar a cidade. São estas questões que nós devemos a pensar num crescimento endógeno, que fez referência. Às vezes não é sempre do lado de lá, mas são as questões estratégicas que nós devemos fazer aqui. Então, passos inteligentes que eu julgo que é trabalho de casa, sem precisarmos de esperar que o FMI nos venha mandar recados, porque aí é onde se conquista verdadeiramente a soberania económica e por aí em diante. Muito obrigado, caros doutores, especialistas na área de comércio internacional, finanças internacionais, o professor Paulo, o Dr. Derek. Muito obrigado, caros internautas. Este foi o nosso debate. Até a próxima.